Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar a solução geral para a equação linear dy dx mais 2 sobre xy igual a x ao cubo. Inicialmente, para poder resolver esta equação, nós vamos estabelecer aqui um modo geral de se representar equações lineares nesse formato. Por exemplo, poderíamos escrever como sendo dy dx mais p dx y igual a q dx. Vamos também lembrar daqui algumas integrais que poderão nos ser úteis no decorrer de nosso estudo. Por exemplo, nós temos a integral de uma função du sobre u, cujo resultado pode ser ln de u mais uma constante c de integração. Nós temos também a integral de uma função u elevado a n de u, cuja integral pode ser estabelecida por u elevado a n mais 1, sobre n mais 1, mais uma constante de integração. Vamos precisar de alguns logaritmos. Lembrando que o ln de um certo número b é o logaritmo também de base e deste número b. Vamos lembrar que se nós tivermos uma constante c multiplicando o logaritmo de b numa base a, que é uma propriedade dos logaritmos, podemos reescrever esse logaritmo como sendo o logaritmo de b elevado a c nessa base a, contanto que a não seja 1, a seja maior que 0 e b seja maior que 0 também e z diferente de 0. Bem, nós temos ainda como recordação uma consequência da definição do logaritmo que nos garante que uma certa base a elevado a um logaritmo de b na mesma base a, terá como resultado esse número b. E agora, com essas informações, vamos ainda chamar a atenção para a nossa função p de x, que é justamente o coeficiente de y, ou seja, 2 sobre x. Então, p de x é representado por 2 sobre x. E nós temos a q de x, que é justamente o segundo membro da nossa igualdade. Então, q de x vamos representar aqui por x ao cubo. Um modelo de solução inicial para esta equação linear pode ser estabelecido por y igual a e elevado à integral de menos, ou menos a integral de p de x, dx, que multiplica a integral de elevado à integral de p de x, dx, e vezes a função q de x, dx, mais uma constante c de integração. Bem, vamos substituir agora o que for passível de substituição. Então, nossa função y é igual a e elevado a menos a integral de p de x. Já sabemos ser 2 sobre x. Então, 2 sobre x dx. E vamos multiplicar pela integral de elevado à integral de p de x, que é 2 sobre x dx, vezes a q dx, que é a x ao cubo, dx, e mais a constante c de integração. Na sequência ainda, desenvolvendo um pouco mais a expressão y é igual a elevado menos, como 2 é uma constante, podemos escrever fora do sinal de integração, então é menos 2, integral dx sobre x, vezes a integral de i elevado a, mesmo procedimento, 2 que multiplica a integral dx sobre x, multiplicando por x elevado ao cubo, dx e mais a constante c de integração. Na sequência, podemos então desenvolver estas integrais em que y é igual a e elevado a menos 2. Veja que nós temos integral de x sobre x e destacamos a integral de u sobre u, cujo resultado é a ln de u. Então, aqui nós vamos ter dx sobre x a integral ln de x, vezes a integral de elevado a 2 que multiplica, e o procedimento é o mesmo, ou seja, integral de x sobre x. O resultado aqui vai ser ln de x, que multiplica x ao cubo, dx,
e mais a constante c de integração. Mais adiante um pouquinho, nós podemos nos servir, aproveitar, a propriedade dos logaritmos que nos permite fazer com que uma constante c, entre aspas, torne-se a potência de b. Então, vamos fazer isso. C menos 2 será a potência de x e o 2 será a potência de x também. Então, y vai ser igual a e elevado a... Veja que nós escrevemos ln. E lembramos que ln é o logaritmo de base e. Vou escrever nesse formato agora. Log de base e para x a menos 2, vezes a integral de e elevado, mesmo procedimento vamos adotar, o log de base e para x ao quadrado, vezes x ao cubo dx e mais a constante c. Agora, vejam que nós temos aqui, das consequências da definição de logaritmo, uma delas que é interessante e que vamos utilizar é aquela que uma certa base a, com o logaritmo sendo seu expoente na mesma base a, ao ser simplificado, resulta no logaritmando b. E é o que nós temos aqui. Então, y vai ser igual a base e, log de base e, resultado, x a menos 2, que multiplica a integral de base e, log de base e, x ao quadrado vezes x ao cubo, dx, mais a constante c de integração. Prosseguindo com o desenvolvimento, nós ainda temos y que é igual a x a menos 2, que multiplica a integral de, e nós temos multiplicação de bases iguais. Preservamos a base x e somamos os expoentes. 2 mais 3, x à quinta, dx, e mais a constante c de integração. Então, y é igual a x ao, ou melhor, x a menos 2, e que multiplica. Veja que x à quinta obedece à integração de u elevado a n de u. Então, se nós temos o nosso n como sendo 5, a integral vai ser u elevado a n mais 1, ou seja, x elevado a 5 mais 1, que é 6, sobre n mais 1, que é 6 também, e mais a constante c de integração. Perceba que este já é um bom resultado final. Ainda poderíamos escrever y igual a 1 sobre x ao quadrado, e que multiplica x à sexta sobre 6, mais a constante c de integração, como um outro bom resultado. Finalmente, se distribuíssemos 1 sobre x ao quadrado, ainda obteríamos y que é igual a x à sexta por x ao quadrado resulta em x à quarta sobre 6, mais 1 sobre x ao quadrado vezes c, c sobre x ao quadrado. Ok, galera? Então, com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!